Eu quero trazer à sua consideração uma palavra tirada da profecia bíblica que consta em Ezequiel, no capítulo 33 e depois entrando pelo capítulo 34 adentro. No capítulo 33, Deus estabelece o seu servo Ezequiel como o atalaia e dá-lhe responsabilidades muito grandes e diz que vai cobrar essas responsabilidades que estava dando a ele, ao profeta Ezequiel. Você, meu servo, vai falar o que eu mando, a verdade, e é necessário porque a salvação é individual. Cada pessoa precisa ouvir e então o princípio que eu quero que seja clarificado, o entendimento que eu quero seja declarado é o seguinte, e eu vou ler alguns versículos para você. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e se o perverso se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. A seguir, o povo estranhou aquela colocação de Deus, porém Deus quis enfatizar aquilo. Este é o princípio geral do coração de Deus, aplicável à antiga aliança, ao Antigo Testamento, aliança com Israel, mas também aplicável aos gentios na nova aliança. Em resumo, o que vale para Deus é o dia de hoje. A qualquer momento, no dia de hoje, alguém pode se arrepender de seus pecados e Deus vai gostar desse mover em direção a Ele. A pessoa se converte. Conversão é uma mudança em direção a Deus. A pessoa vinha numa direção no pecado, no mundo, contra Deus, fazendo coisas erradas, praticando injustiça e estava, por seus atos, condenada eternamente. Mas quando essa pessoa se arrepende, e nesta antiga aliança, Deus não entra em detalhes a respeito deste arrependimento. A pessoa podia se arrepender e tinha que demonstrar arrependimento. Como é que a pessoa demonstrava arrependimento? Era se consertando das coisas erradas que tinha feito. Por exemplo, se tivesse roubado, ela tinha que devolver o roubado. Se ela tivesse prejudicado alguém, ela ia lá ter que fazer restituição àquela pessoa. Ela teria que demonstrar com atitudes um verdadeiro arrependimento. Hoje no Evangelho, às vezes a graça é barateada nas igrejas. Levanta a mão e aceita Jesus e está tudo bem. Opa! Não está tudo bem. O que você fez de errado tem que mostrar um arrependimento verdadeiro. Se um homem se converte, ele vai confessar à sua mulher as infidelidades, aquilo de errado que ele fez com relação a ela. Ele vai confessar ao seu patrão no trabalho que ele foi um empregado desleal. Ele vai confessar a verdade. Isto é prova de um verdadeiro arrependimento. E isso é importante para Deus. No Antigo Testamento, a pessoa não tinha a ajuda do Espírito Santo e nem era a época da graça. Hoje nós temos a graça em Jesus, a morte de Jesus vale por nós para pagar o nosso pecado perante Deus e nós temos o Espírito Santo para nos convencer
e nos ajudar. Nós temos pessoas que pregam o evangelho e, de alguma maneira, o evangelho chegou a nós também. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, então, isso é a marca característica, a graça, a misericórdia, o Espírito Santo agindo, ajudando. No Antigo Testamento, toda conversão era mais difícil. Houve conversões no Antigo Testamento, é verdade, como, por exemplo, na cidade de Nínive, e como demonstração de sinceridade naquele arrependimento, eles se humilharam, confessaram seus pecados, eles fizeram um jejum de arrependimento, os ninivitas, com a pregação de Jonas. Em outras ocasiões, em algumas vezes no Antigo Testamento, pessoas se arrependeram verdadeiramente e se converteram. Deus exigia que as pessoas se convertessem para que ele sarasse aquela terra. As pessoas se convertessem. Para elas se converterem, mudarem de atitude, teriam que demonstrar um arrependimento verdadeiro. E este arrependimento verdadeiro incluía a restituição, incluía o conserto do que tinha sido feito de errado. Você entende a diferença? Não é só mudar de pensamento daqui por diante, isso é necessário, mas eu tenho que confessar o passado, restituir o que roubei e procurar consertar o que eu danifiquei no meu passado. Isto é prova de um arrependimento verdadeiro. Existe muita gente que está entrando para as igrejas sem um arrependimento verdadeiro. Isto não é bom. Deus não aceita um arrependimento só de sentimento, só de aparência. Há necessidade de um arrependimento verdadeiro que inclua o conserto das coisas erradas feitas. Esta mensagem era fundamental, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, é o que eu estou lendo em Ezequiel, Deus mandava a palavra para que cada pessoa se arrependesse. Bom, a seguir, no capítulo 34 de Ezequiel, Deus, aparentemente falando um outro assunto, mas não é outro assunto, ainda está dentro deste tema. Deus diz, o profeta Ezequiel coloca: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então Deus é quem está dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Esse espírito de ganância, de profissionalismo religioso, de aproveitamento da liderança em benefício próprio, usando e extorquindo as pessoas para se enriquecer, infelizmente existe em nossos dias também. São pastores que estão se enriquecendo e vivendo uma vida nababesca, são líderes que estão abusando da obra de Deus para ter interesses políticos, financeiros. Isso também existe em nossos dias, mas não é novo. Já estava presente na antiga aliança. No entanto, Deus foi muito duro e disse: ai desses líderes que não estão ajudando as pessoas a se converterem, eles não se convertem também e estão se aproveitando das pessoas, dando mau exemplo, ensinando o meu povo a se desviar, e eu vou punir, eu vou castigar esses líderes. Deus fala muito disto no final do Novo Testamento, alertando para os tempos em que nós já estamos vivendo, que líderes inescrupulosos se levantariam para fazer comércio com o evangelho, e é o que nós estamos vendo. No entanto, Deus diz que o inferno vai queimar para essas pessoas, esses líderes que, além de tudo, estão fazendo desencaminhar
o povo de Deus, dando mau exemplo e não cuidando das pessoas. Entende, então? Existe uma mensagem que precisa ser levada individualmente para cada pessoa, mas existem igrejas, existem grupos, organizações que precisam se reunir para dar culto a Deus e quando se organiza um grupo de pessoas, sempre se levanta alguém para liderar. Existem líderes que vão tomar a frente e a responsabilidade que Deus traz sobre esses líderes é muito grande. No passado, Deus responsabilizou o profeta Ezequiel por falar esta verdade. Hoje, Deus lembra aos líderes que a condenação deles é muito pesada se eles seguirem este exemplo de erro e não se converterem. Infelizmente, estamos vivendo uma época assim de líderes inescrupulosos, mas ai daquele que não se converter, que seguir esses líderes. O líder que desencaminha vai para o inferno, mas quem segue esse líder também vai para o inferno. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão.